Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco concluiu recentemente a sua deslocação apostólica à República Democrática do Congo e também ao Sudão do Sul, um tema que vamos analisar com o jornalista Otávio Carmo, que está connosco. Mas antes, recordamos alguns momentos desta visita com a rubrica A Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Uma missão de paz. A quinta viagem do Papa à África começou com 4 dias de visita na República Democrática do Congo, onde denunciou a exploração sangrenta e ilegal da riqueza do país, cuja população é vítima da violência devido a tensões internas e interesses estrangeiros. Já no Sudão do Sul, o Papa apelou ao cumprimento dos acordos de paz assinados entre o Governo Nacional e a oposição, a fim de travar a violência que afeta o mais jovem país africano, independente desde 2011. Num país em que os católicos representam mais de 50% da população, Francisco disse que a Igreja tem o dever de erguer a voz contra a violência e a injustiça. Entre irmãos, sublinhou, não há nacionalidades nem etnias, mas apenas a fraternidade dos filhos do mesmo Pai. Irmãos e irmãs, para interceder a favor do nosso povo, também nós somos chamados a erguer a voz contra a injustiça e a prevaricação, que esmagam as pessoas e se valem da violência para, à sombra dos conflitos, melhor gerir os próprios negócios. Francisco, o primeiro Papa a visitar o Sudão do Sul, repetiu mensagens em favor de milhões de refugiados e deslocados internos. Num país em permanente crise, martirizado pela violência, ser desalojado ou refugiado tornou-se uma experiência habitual e coletiva. No Sudão do Sul, os jovens crescem aprendendo com as histórias dos idosos. E se a narrativa dos últimos anos aparece caracterizada pela violência, é possível, aliás, é necessário inaugurar a partir de vós uma nova narrativa do encontro, onde aquilo que se sofreu não fique esquecido, mas seja habitado pela luz da fraternidade. A inédita peregrinação ecuménica pela paz contou com a presença do primaz da Igreja Anglicana e do moderador da Igreja da Escócia, um sinal de unidade em tributo ao caminho percorrido pelas comunidades cristãs no passado e um apelo de compromisso em favor da paz para o futuro do povo sul-sudanês. Chi si dice cristiano deve scegliere da che parte stare, deve scegliere. Chi segue Cristo sceglie la pace, sempre. Chi scatena guerra e violenza tradisce il Signore e rinnega il suo Vangelo. Lo stile che Gesù ci insegna è chiaro: amare tutti in quanto tutti sono amati come figli del Padre comune che è nei cieli. L'amore del cristiano non è solo per i vicini, ma per ognuno, perché ciascuno in Gesù è nostro prossimo, nostro fratello e sorella, persino il nemico. Ser católico implica ser diferente, renunciar à violência, à vingança, ao tribalismo. Esta é a herança de paz que o Papa quis deixar ao despedir-se do Sudão do Sul. Nel nome di Gesù, delle sue beatitudini, deponiamo le armi dell'odio e della vendetta per imbracciare la preghiera e la carità. Superiamo quelle antipatie e avversioni che nel tempo sono diventate croniche e rischiano di contrapporre le tribù e le etnie. Impariamo a mettere sulle ferite il sale del perdono
che brucia ma guarisce. E anche se il cuore sanguina per i torti ricevuti, fratelli e sorelle, rinunciamo una volta per tutte a rispondere al male con il male e saremo bene dentro. Accogliamoci, amiamoci con sincerità e generosità, come fa Dio con noi. O sismo na Turquia e na Síria deixou um rastro impressionante de luto e destruição. Imagens que emocionaram o coração do Papa. Il mio pensiero va in questo momento alle popolazioni della Turchia e della Siria, duramente colpite dal terremoto che ha causato migliaia di morti e feriti. Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra. Preghiamo insieme perché questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti davanti a questa tragedia e chiediamo alla Madonna li protegga. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O jornalista Otávio Carmo, vaticanista e chefe de redação da agência Eclésia, acompanhou esta visita que resultou em apelos de justiça social e de diálogo interreligioso. Otávio, obrigado por estares aqui uma vez mais entre nós. Este acompanhamento foi feito a cada passo que esta visita se ia concretizando. Não estiveste a acompanhar nos países em concreto, mas aqui, a nível da redação de notícias na agência Eclésia, foi realmente uma viagem para dar expressão a um sofrimento e a situações de injustiça que habitualmente são ocultadas nas agendas internacionais da comunicação. Sim, eu começaria por aí, por dizer que há várias mensagens fortes. Nós tivemos a oportunidade de passar agora um bocadinho a revista. Não podemos dar mais detalhes porque a questão técnica foi complicada. Efetivamente, a transmissão chegou com vários cortes. Isso só por si já é um sinal, não é? Da forma como se vive também naqueles países. O som chegou com muito pouca qualidade, havia várias mensagens fortes do Papa que, enfim, convido as pessoas a irem ler no nosso portal, porque talvez seja um bom complemento a esta reportagem. Agora, o que é indubitável é que o Papa levou uma agenda muito própria e muito específica que queria para esta viagem. E desde logo a gente tinha feito uma projeção do que ela seria e acho que acertámos no essencial. Desde logo isso que estavas a dizer, uma chamada de atenção para um conflito escondido. Ele, na República Democrática do Congo, usou a palavra genocídio. Há uma mortandade, um homicídio planeado de determinadas pessoas para explorar os recursos naturais dos locais onde elas vivem. Isto é absolutamente terrível. O Papa insistiu muito nessa ideia, insistiu muito na ideia da maior crise de refugiados em África, no Sudão do Sul, não é em termos de quantidade, mas é em termos de proporção da população. Um país que tem 11 milhões de habitantes, mais de um terço são refugiados ou deslocados internos. Seria em Portugal 3 milhões e pouco de pessoas que viviam fora das suas casas. Isto é uma proporção assustadora. E que tem acontecido, como tu dizes, com absoluta indiferença dos mídias ocidentais, sobretudo. E, ao que parece, os mídias ocidentais podiam ter dado um bocadinho mais eco a esta viagem do Papa. Eu questiono os interesses. E agora acho que vamos ao foco da questão. Os conflitos na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul mantêm-se porque há venda de armamento de países ocidentais ou das grandes potências, não digo que sejam todas do Ocidente, mas das grandes potências mundiais que vendem armamento às partes em conflito. Nem o Sudão do Sul, nem a República Democrática do Congo têm fábricas de armas. E esses grandes poderes estão mais preocupados
em que não faltem munições do que propriamente em que não faltem alimentos a estas populações. Isso só por si diz muito quais é que são as prioridades. E, naturalmente, essas prioridades não entram com a agenda do Papa Francisco. Não me surpreende particularmente que tenha havido esta quase, honra seja feita, houve algum acompanhamento até dos canais portugueses dos momentos essenciais, mas ou por dificuldades técnicas, mas eu não sou tão ingênuo a esse ponto, ou mesmo por interesses que estão por trás das guerras, que vão alimentando as guerras em África, aquilo que o Papa vai dizer a estas pessoas e, sobretudo, o que vai dizer aos responsáveis internacionais por alimentarem estas guerras, não convém que passe. E o programa da visita papal não se poupou esforços, houve ocasião para os próprios refugiados e perseguidos e aqueles que sofreram falarem de viva voz, portanto ele deu rosto e voz a estas situações. É um dos momentos mais... Há dois momentos muito impressionantes. Vou começar por um mais positivo, se calhar, para que também não fique uma imagem excessivamente negativa da viagem. Na República Democrática do Congo estiveram milhões de pessoas nas ruas a acompanhar o Papa. São imagens de um entusiasmo absolutamente impressionante. Eu devo dizer que é provavelmente das viagens, a par com as Filipinas, eventualmente, e a JMJ no contexto específico que tem, em que se sentiu mais a emoção da população por acolher o Papa Francisco. Isso foi muito vincado nele, na forma como ele reagiu. A viagem do primeiro dia no Congo, de 25 km do aeroporto até Kinshasa, até o centro da cidade, foi acompanhada constantemente por pessoas na rua. A primeira missa teve mais de 1 milhão de pessoas a participar. São números impressionantes de entusiasmo. Era um povo que há mais de 30 anos não estava com o Papa. No Sudão do Sul, que é a primeira vez que vai o Papa, apesar de todas as dificuldades que existiram, estiveram sempre milhares de pessoas com ele. Agora, voltando à questão, impressiona muito ouvir os testemunhos de violações, de canibalismo forçado e de outras quantidades de atrocidades que foram feitas contra aquelas pessoas do leste da República Democrática do Congo, onde a guerra é alimentada em função da exploração mineira. E o Papa ficou bastante comovido, isso foi evidente. Qualquer pessoa que estivesse a ouvir aqueles testemunhos ficaria comovida, a não ser que enfim, tenha sentimentos um bocadinho estragados. E sobretudo, o gesto final de promover um discurso de perdão e reconciliação. Isto aconteceu-nos, nós não queremos ficar presos desta violência, nós queremos que o próximo capítulo da vida do país seja um capítulo de paz e de reconciliação. Isso foi muito impressionante. É o facto de também esta visita, e particularmente no Sudão do Sul, estarem três líderes religiosos cristãos, não é? Acaba por dar uma imagem também de sintonia e de alinhamento, ao fim e ao cabo. É um momento histórico, obviamente, que o Papa já esteve em viagens com outros responsáveis cristãos, sobretudo do mundo ortodoxo. Agora, estamos a falar do líder da Igreja Anglicana, do líder da Igreja da Escócia, que é uma igreja presbiteriana, que vão juntos ao Sudão do Sul deixar uma mensagem muito clara, eu diria que não só para aquele país, mas para os cristãos de África. O catolicismo, o cristianismo, agora para ser mais justo, tem de saber comportar-se como um bloco nas questões da guerra. E esse bloco tem de empurrar a população em direção à paz, não em direção ao tribalismo, às fações, à rejeição. E isso é uma mudança radical de cultura, de mentalidade, da forma como as pessoas olham umas para as outras e para que, em primeiro lugar, reconheçam, é uma mensagem que o Papa tem repetido insistentemente, reconheçam no outro, não um membro da tribo X ou Y, mas um irmão e uma irmã como filhos do mesmo Deus. E isso é um movimento interno que tem uma enorme consequência social. O fim deste esbatimento de fronteiras muito definidas em quem é que é o bom, quem é o mau, quem é o amigo, quem é o inimigo, para caminhar por uma paz social alargada, em países como, por exemplo, o Sudão do Sul, que é independente desde 2011 e que nunca encontrou verdadeiramente o rumo de paz até hoje, é absolutamente fundamental. Que essa mensagem tenha sido repetida por 3 líderes cristãos num país em que a independência foi muito alimentada por movimentos cristãos, a independência face ao Sudão, que é de maioria islâmica, ou seja, como identidade nacional, o cristianismo surge como um elemento de referência. Mas tem de ser um elemento de referência não apenas de distinção dos outros, mas de caminhada em conjunto para a paz. Claro, era um país até quase geograficamente dividido, segundo a influência de várias sensibilidades cristãs. Isto para todo o continente africano, também esta sintonia ecuménica é muito importante para um
o crescimento do cristianismo que está a crescer a olhos vistos e com uma grande força. Eu aí olho com alguma delicadeza para a matéria, porque há vários movimentos cristãos, alguns que são mais agressivos na sua forma de anunciar a mensagem. O Papa fala muitas vezes contra o proselitismo e é bom explicar que o proselitismo vai na base ou do engano ou da contrapartida para que as pessoas se convertam. Não é a dinâmica missionária no sentido tradicional e histórico. É algo mais complexo. Há movimentos que trabalham na base do proselitismo muito agressivo e o que o Papa diz, o que os líderes cristãos dizem é que esta tradição ecuménica de diálogo e trabalho em conjunto pela paz, pelo bem social, é algo que deve unir todos os cristãos do continente, até para uma afirmação maior das suas possibilidades de futuro, que é uma coisa que neste momento não existe. Muito bem, Otávio, muito obrigado por esta partilha e certamente na Agência Eclésia continuamos a acompanhar o caminhar da Igreja nestes países. Claro, agora já não está lá o Papa, mas certamente os efeitos da sua passagem perduram. Obrigado por ter estado aqui connosco. Tempo ainda para outros temas que marcam a atualidade religiosa. Jovens e liturgia foi o tema para o 45º Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica na Diocese de Viana do Castelo. Chegam de todas as partes da Diocese de Viana do Castelo, participam ativamente nas paróquias como catequistas, cantores, acólitos e desempenham outros serviços de pastoral. Aqui no Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica procuram formação. Cada vez mais eu acho que os leigos devem ser qualificados porque hoje em dia, como nós sabemos, há informações de tudo e mais alguma coisa e ou nós estamos esclarecidos para conseguir dar resposta ou então acho que as outras pessoas acabam por comer-nos e abafar-nos, não é? É sempre importante a gente atualizar-se e procurar sempre conhecimento, porque o conhecimento é a base de tudo, não é? E portanto, sem essa base facilmente resvalamos, não é? A formação para no meio de hoje falar aos outros, não é? Num mundo em que está tudo muito evoluído e é preciso aprender sempre alguma coisa para conseguirmos também transmitir e estar preparados para falar com os outros, não é? Que nos interrogam muitas vezes e nos tempos difíceis que estamos é muito complicado falar sobre a Igreja e sobre o participar, é muito difícil. Estou ligada a vários movimentos da paróquia, mas mesmo sem estar, sou ministra extraordinária da Comunhão, mas mesmo sem ser, antes de ser, era catequista e vim sempre que tive conhecimento destes encontros, participei sempre. Já participo nestes encontros há muitos anos, realmente para formação, para conseguirmos passar aos outros a mensagem correta. O ano em que se realiza a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa ditou o tema para este encontro de pastoral litúrgica. A reflexão começou por tentar um diagnóstico sobre as causas para a pouca participação dos jovens em muitas celebrações litúrgicas. A responsabilidade é de toda a comunidade. A liturgia é que faz a Igreja faz a liturgia, mas é a comunidade toda, crianças, adolescentes, jovens, adultos, mais velhos. O problema, a meu ver, não está nos jovens, está na falta de adultos na fé que convictamente participam da liturgia e se alimentam da palavra de Deus e da Eucaristia dominical de uma maneira especial e aí encontram a luz para os seus passos, para a sua vida. Uma circunstância que apela a mudanças, sobretudo as que passam pelo testemunho. Isto vai por contágio, não vai por proselitismo. Hoje temos essa enorme dificuldade na transmissão dos valores, que é transversal a toda a sociedade, e na Igreja sentimos particularmente isso. Mas quando uma liturgia é bem preparada, bem celebrada, bem cuidada, e é a expressão da beleza, da leveza, da seriedade, do encontro com Cristo, ela tem de transformar o coração e tem de contagiar a outros. Para a Diocese de Viana do Castelo, o encontro de pastoral litúrgica alia-se a outras iniciativas que no ano da JMJ Lisboa 2023 assumem a centralidade dos jovens na Igreja, cuidando desde logo da linguagem. A própria liturgia, se é uma linguagem, naturalmente é antes de mais uma linguagem simbólica, é uma linguagem que parte sempre da iniciativa divina, tudo isso, portanto, sem tirar em nada aquilo que é a profundidade litúrgica, aquilo que é a identidade da própria liturgia,
há aqui, por acaso podíamos dizer, uma dupla exigência. É que, por um lado, tem que ter em conta os jovens na sua realidade e na sua sensibilidade, só pelo facto de serem jovens, mas depois também tem que ter, na atualidade, a realidade dos jovens que têm uma forma de comunicar, têm uma linguagem que já é uma realidade nova. Desafios que ganham nova atualidade com a realização da JMJ Lisboa 2023. As Jornadas Mundiais é um acontecimento, deve envolver toda a juventude e, por isso, temos que ter uma linguagem capaz de oferecer aos jovens uma compreensão do acontecimento que lhe queremos levar, para que eles se motivem, para não havermos aqui um diálogo de surdos, não é? Porque pode haver, neste sentido. Por outro lado, e aqui é o que mais nos ocupa, porque também nos preocupa, não é? É o pós-Jornadas Mundiais. É nesse horizonte que se realiza a Jornada Mundial da Juventude, na expectativa que transforme também as geografias diocesanas e os jovens que as habitam. O acontecimento das jornadas é um momento de revitalização, assim o esperamos, para as dioceses, para o nosso país, para o mundo, para todos os jovens a nível mundial, para toda a Igreja, no fundo, porque é os jovens mais integrados nas comunidades cristãs, e nós temos muita esperança aqui, principalmente na minha diocese, eu espero que isso aconteça, que a partir das jornadas demos um encaminhamento, uma renovação, um estímulo para que aquilo que se já está a fazer se faça melhor, e que se faça mais abrangente, possamos ir ao encontro de mais jovens, mas sobretudo que respondamos melhor aos jovens que no fundo procuram a Igreja como fonte para a sua própria existência, para a sua própria vida. Com mais de 600 participantes, o Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica em Viana do Castelo é um momento central para a formação, com reflexos na forma de celebrar e também na participação dos leigos nos diferentes ministérios. E ficamos por aqui. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.